Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Biblicamente. Biblicamente. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. O Biblicamente, ao invés do debate, nós temos o programa de debates, que aí o pau quebra aqui de segunda a sexta-feira, com temas variados e tudo mais. E de vez em quando a gente tem um programa chamado Biblicamente, onde a gente chama aqui especialistas para tratarmos assuntos pontuais, assuntos teológicos, assuntos científicos, assuntos da atualidade. E hoje o tema é ciência e fé. E hoje, olha como eu tô chique, eu tô recebendo aqui dois cientistas. O tema é: o universo é jovem, né? O universo é jovem. Se as pessoas colocam aí a idade do universo, 14 bilhões de anos e tal. Pode isso, Arnaldo, né? Então, é fato essa questão. A Bíblia tem razão, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Existem indícios bíblicos que apontam para a idade do universo. Para tratar esse assunto, estou recebendo hoje aqui um dos convidados, está ao vivo, presente aqui, e o outro está ao vivo, mas remotamente. Estou recebendo aqui o Dr. Marcos Eberlin, doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado no laboratório Aston de espectrometria de massas dos Estados Unidos, pesquisador da Unicamp, coordenador do Mackenzie, presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, com cerca de 1000 artigos publicados. Em 2016 recebeu a medalha Thompson, primeiro cientista sul-americano a receber essa honra. Defensor pesquisador do design inteligente e também escritor. Bem-vindo, Dr. Marcos Eberlin. Privilégio te receber mais uma vez aqui, meu irmão. Pastor César, todos os ouvintes da Rádio Musical, um privilégio imenso estar mais uma vez aqui discutindo a racionalidade plena da nossa fé e defendendo uma Bíblia clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final, inclusive sobre a idade do universo e da Terra. Amém, legal. E remotamente, direto dos Estados Unidos, a gente está recebendo aqui, já esteve com a gente presente aqui, quando estava aqui no Brasil, o professor
Adalto Lourenço, formado em Física pela Bob Jones Universidade, Bob Jones na Carolina do Sul. Mestre em Física também, formado em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, pesquisador, escritor de diversos livros, os mais recentes, o livro da Triste História da Evolução, é um livro voltado para crianças, e O Dilúvio em Gênesis. Atualmente trabalha como cientista sênior do grupo, eu nem sei falar esses nomes aqui, eu vou deixar para ele. Bem-vindo aqui, doutor Adalto Lourenço, um privilégio de receber mais uma vez aqui, mesmo que remotamente. Prazer é todo meu estar com vocês. Uma alegria, viu? Muito obrigado, César, pelo convite. Maravilha. O senhor está em qual estado dos Estados Unidos hoje, morando? Estou aqui na Carolina do Sul, na cidade... Eu moro em Greenville, mas trabalho numa cidade chamada Anderson. Legal, bom. E vocês já são amigos há muitos anos, né, doutor Marcos Eberlin? Eu sou discípulo do Adalto, né? Verdade. E tem o Adalto aí na top da minha lista dos grandes do Brasil. Legal, bem-vindos. Isso é bondade dele, viu? Mas é verdade também. É a pura verdade, não é? É bondade, concordo, mas também é verdade. Inclusive, antes de eu entrar no assunto tecnicamente falando, o doutor Adalto, o professor Adalto, não sei, a mim parece que ele, aqui no Brasil, é o precursor da teoria do design inteligente, enfim. Como é que começou esse projeto aqui no Brasil e esse seu posicionamento científico aqui no Brasil? Quais eram os expoentes antes do senhor ou não tinham? Como é que começou aqui o doutor Adalto? Olha, essa trajetória aí não foi nada que eu havia planejado, tá? Isso é um ponto assim que eu deixo sempre bem claro. Quando terminei meus estudos aqui, voltei para o Brasil, queria ficar lá no meu cantinho trabalhando e é isso aí. Mas Deus tinha outros planos. Voltando um pouquinho, pessoas do passado que me influenciaram, Dr. Christian Cheng, muito tempo lá da USP, foi um dos primeiros que eu tive contato com essa área do criacionismo. Depois o Dr. Cristiano, lá de Viçosa. Aí fui assim abrindo o leque com o Dr. Rui Vieira e outros que vieram muito antes de mim, gente que colocou uma base assim muito boa e muito sólida para a gente poder continuar construindo em cima. Então tem uma lista de pessoas aí que foram de grande influência na minha vida, sem contar o pessoal aqui dos Estados Unidos também, contatos com muitos que inclusive já partiram, o Senhor Deus já os levou, mas foram homens que influenciaram minha vida nessa questão do criacionismo, me ajudaram a pensar. Havia um certo tempo que eu pensava, mas eu achava que eu estava sozinho, e de repente eu descobri que não. Tem uma quantidade muito grande de pessoas por aí. E esse foi mais ou menos por aí o caminho. E a gente está falando de que época no tempo? A gente está falando de que ano, mais ou menos? Que década a gente está falando? Olha, do meio dos anos 70, meio dos anos 70 e de lá para cá. Legal. Dr. Eberlin, e o senhor começa a se voltar para esse estudo do design inteligente, enfim, do criacionismo cristão bíblico, a proposta bíblica para a criação e tudo mais ou menos que ano e quem eram os seus expoentes? Bom, o Adalto tem um livro que o título é assim, Como Tudo Começou. Como tudo começou no Brasil foi com o Adalto, viu, gente? O Adalto mencionou alguns nomes aí, mas quem realmente se tornou popular, despontou no Brasil foi o Adalto Lourenço. Eu viajo pelo Brasil inteiro e todo mundo fala, você conhece aquele professor de física? Eu falo, o Adalto? Então o Adalto fez aí, preparou o caminho para uma nova geração, né, Adalto? E eu conheci o Adalto, um dia ele esteve na minha sala com um livro, até eu escrevi uma dedicatória no livro dele, como tudo começou. Mas eu nunca tinha defendido o criacionismo. Eu era um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como dizem hoje. Fazia aquele compromisso espúrio entre a ciência de homens e a palavra de Deus. E a gente está falando de que época? Né, no tempo? A minha vida toda, né? Em que década? Até 2008. Até 2008 era um evolucionista teísta e não dava muita bola para esse debate. Eu vi o Adalto, achava muito legal,
Mas eu achava que Deus tinha usado o Big Bang, Deus tinha guiado a evolução, eu dava aulas sobre isso. Em 2008, saiu uma revista Veja, dizendo assim, olha, Darwin matou Deus. Veja bem como o criacionismo é coisa de retrógrados, negacionistas e tudo mais. Aí eu fui dar uma aula de Química Geral na Unicamp e os alunos começaram a discutir isso comigo. Falei, cara, eu vou investigar direito esse assunto e vou dar uma aula para vocês mostrando que foi Deus que fez todas as coisas. Aí eu entrei na internet e achei o Enésio Almeida Filho, que o Adalto também conhece, que foi o grande pioneiro do design inteligente no Brasil. Então, o Adalto é o grande pioneiro do criacionismo, o Enésio Almeida Filho é o grande pioneiro do design inteligente. Aí eu entrei no blog do Adalto, do Enésio, falei, rapaz, tem uma teoria científica que defende o criacionismo, o design inteligente. Então, a partir de 2008... Você começou a se voltar, a estudar isso. Aí isso desconstruiu algumas coisas pra você? Sim, absolutamente. Qual foi uma coisa grande que desconstruiu? Você falou, eu tava errado o tempo todo. O compromisso que a gente faz com a ciência reinterpretando incorretamente a palavra de Deus. Gênesis, eu achava que Gênesis era alegoria, era uma poesia qualquer. Eu achava que o universo tinha milhões de anos, que Deus usou o Big Bang, usou a evolução. Isso caiu totalmente. Aí o Augusto Nicodemos me convidou aqui para os simpósios Darwinismo hoje no Mackenzie. Isso na época ele era o chanceler. Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu participei de alguns, 2008, 2009, 2010, 11, 12. E aí começou. E aí criamos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente e aí, pum, né? Então agora eu defendo o design inteligente, o Adalto defende o criacionismo. Eu digo que é o Batman e o Robin aqui. Legal, muito bom. Doutor Adalto, qual foi a desconstrução à luz dessa compreensão que o senhor teve na sua carreira e quando o senhor começou a estudar sobre design inteligente, sobre o criacionismo bíblico e que o senhor teve de desconstruir a partir do que o senhor já sabia? Ou achava que sabia, né? Olha, isso aconteceu principalmente durante os meus estudos no mestrado e pesquisas que eu fiz no Laboratório Nacional de Oak Ridge aqui nos Estados Unidos e no Max Planck lá na Alemanha. Porque até então, muito essa ideia de que a ciência e a Bíblia eram duas coisas assim, meio que separadas, ali é onde eu pude ver que as duas juntavam. E pelo seguinte, muitas das coisas que eu havia aceito como fato, ao estar trabalhando nesses laboratórios, eu percebi que elas eram praticamente teorias, eram propostas, algumas delas nem teorias, eram literalmente hipóteses. E foi justamente nessa época que começou um processo de uma mudança meio que radical. Porque como o Dr. Marcos, eu também passei uma boa parte da minha vida sendo um evolucionista teísta. Eu acreditava que Deus tinha feito o mundo usando o Big Bang, a evolução e tudo mais. Mas esses conceitos todos caíram justamente pelo contato direto com a ciência. E ao ter essa oportunidade de poder pensar mais e raciocinar mais a respeito e ver a evidência e comparar, eu comecei a ver o seguinte, que o que a Bíblia falava era exatamente aquilo que a ciência havia descoberto. Em outras palavras, os dois estavam falando exatamente a mesma coisa. O problema é que tinha gente interpretando o que a ciência havia descoberto. Então estavam colocando palavras, entre aspas, na boca da ciência. Dali é que a coisa começou a realmente mudar. Eu falei, não, isso aqui a gente tem que começar a falar a respeito dessas descobertas científicas, dessas evidências e tudo mais, daí não teve como parar. É porque eu comento com as pessoas, a verdade é igual uma bolha de ar dentro da água, ou dentro de um líquido. Rapaz, essa bolha vai chegar na superfície. Pode demorar, mas que ela vai chegar, ela vai chegar. Legal. Isso é a verdade. Legal. É verdade que o novo telescópio, que custou 10 bilhões, não sei o que, tal, ele está fazendo o pessoal da teoria do Big Bang coçar a cabeça ou não? O que tem de realidade aí no James... É James Webb, né? James Webb. Me fala alguma coisa sobre isso. Não tá fazendo coçar a cabeça, não. É um verdadeiro pesadelo, né? Um terremoto, uma tsunami. Olha, as manchetes que saíram pelo mundo, assim, desespero. É totalmente inesperado. Olha, um chocante, absurdamente irreal o que a gente está vendo.
Pastor César... Trocando em miúdos, para quem não está acompanhando Sim. essa história, o que é o James Webb, o que ele está mostrando? O Adalto fala bastante sobre isso, né? Ele estava super emocionado no congresso que esteve aqui. Falou, gente, as primeiras imagens começarão a ser reveladas ao mundo, né? No Natal que ele foi lançado, no começo do ano, as primeiras imagens foram aparecendo, em 2022. O que acontece, Pastor César? Dizem que há 13,8 bilhões de anos, o universo se inicia de uma grande expansão, né? Não existia nada, não existia espaço, matéria, energia, nada, tempo também não. E o universo, bum, ele começa a se estruturar, lenta, gradual e sucessivamente. Tem cristãos que acham que Deus guiou esse processo. É cristão big banguista, que coloca também palavras na palavra de Deus. Depois a gente pode falar sobre isso. Os versículos da Bíblia são claros. Ele fez, pronto, pelo poder da sua palavra. Mas achávamos que o universo tinha sido criado nessa grande expansão. Ao longo de 13,8 bilhões. E que ainda, por conta de ser uma explosão, ele ainda estava em expansão. Estava em expansão por 13,8 bilhões de anos e ele foi se estruturando ao longo do tempo. Passou um período, inclusive, a idade das trevas. As partículas nem emitiam luz, era tudo uma grande escuridão. E ali, partindo de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de anos, as primeiras estrelas e galáxias haviam se formado. E elas colidiram uma com as outras e tudo mais, até chegar hoje no universo que a gente vê. O que aconteceu? O primeiro telescópio foi o Hubble, que foi lançado. O diretor do programa, Robert Williams, acho que esse é o nome dele, é o louco, ele é um maluco. O Hubble, que já é o nome de um cientista que já defendia a expansão do universo. Exatamente. Mas esse primeiro telescópio, o diretor do programa, ele tinha 100 horas para fazer o que ele quisesse com o telescópio. Ele falou, aponta para um lugar escuro do universo que eu quero tirar a foto mais antiga possível do universo. Falaram para ele, você vai perder tempo, vai aparecer uma foto escura, porque não tem nada lá. Ele falou, eu quero ver. Ele ficou 100 horas naquele ponto escuro. Veio a foto mais espetacular da história da ciência, Hubble Deep Field. A foto que veio não era uma escuridão. Era um universo estruturado, mais de 3 mil galáxias. As galáxias estavam prontas, as estrelas todas coloridas. O colorido da estrela vem ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos. O universo estava prontinho há 800 milhões de anos. Ou seja, há 13 bilhões de anos atrás, o universo estava pronto. Aí falaram, peraí, não faz o menor sentido. Isso já com o Hubble. Com o Hubble. Isso. Aí falaram assim, vamos lançar o James Webb. Vamos colocar um detector de infravermelho, porque quanto mais distante, mais desloca a luz para o infravermelho. O redshift, né? É o redshift. Então eu preciso de um telescópio que vá um pouco mais profundamente. Lançar o James Webb. Que é muito mais capaz, é muito mais moderno. Muito melhor, né? Eu digo, compara, claro. Deus falou assim, Deus não gostou da foto. Falou, essa foto tá legal, mas eu quero uma melhor ainda. Aí mandaram o James Webb. O James Webb, pastor, todos que estão nos ouvindo, tirou uma foto do universo há 200 milhões de anos. Do seu início. Ou seja, na maternidade do universo, há 13,6 bilhões de anos atrás. O que o James Webb mostrou? O universo absolutamente pronto, as galáxias prontas, estruturadas, massivas, lisas. Se a teoria tivesse correto, o que era para ele ter Não era para mostrado? ver nada lá. 200 milhões de anos é a idade das trevas. Que é tudo que os cientistas iam querer, por exemplo, tá vendo? Isso aqui prova, tal. Então eu digo, o Adalto também diz, o Adalto venceu, porque foi o Adalto que venceu, né? Eu só fui na onda do Adalto. O Adalto venceu. A gente tem a foto, é incontestável, o universo foi feito pronto, ele está extremamente estruturado e é exatamente como a Bíblia falou. Em Salmos 33, 9, ele falou e de pronto tudo foi criado. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há em 6 dias foram feitos por Deus. No 4º dia que ele estruturou o universo. Então a Bíblia, de novo, batendo exatamente com a ciência. E agora a gente tem a foto. E contra a foto não tem argumento, né, pastor? Doutor Adalto, esse novo telescópio, o senhor entende que vai continuar lançando luz ao criacionismo? Ou eles vão fazer uma pausa técnica e sonegar um pouco de informações? O que o senhor entende sobre isso? Olha, para mim tem sido uma coisa muito interessante, inclusive está uma briga muito séria aqui nos Estados Unidos, fazer com que todos os dados coletados pelo James Webb
sejam públicos. Então, existe um projeto todo aqui que eles querem liberar todo o trabalho do James Webb para qualquer pessoa, entre aspas, ter acesso, tá? Agora, respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta, para mim tem sido muito interessante, porque um telescópio que foi criado, foi desenvolvido, foi construído para estudar os pontos mais distantes do universo, tem sido utilizado atualmente para estudar os planetas do sistema solar, alguns exoplanetas, que a gente chama, assim, planetas ao redor de algumas estrelas aqui na vizinhança. O que a gente quer ver é lá no começo, mas parece que já vimos, né? Então, foi algo assim muito interessante. Deixa eu só dar um pano de fundo assim para o pessoal poder entender o que a gente está falando. O James Webb, ele usa um processo muito legal que está relacionado com espectrometria e coisas assim. Deixa eu colocar em termos práticos. Uma coisa muito legal que foi descoberta no século passado é que elementos químicos, quando eles são superaquecidos, eles emitem frequências específicas de luz, ou comprimentos de onda específicos. Isso é muito legal, porque essas são assinaturas de cada elemento químico. Então, quando você olha para uma estrela, você procura por essas frequências, ou por esses comprimentos de onda. Dependendo dos comprimentos de onda, você fala, isso aqui é hélio, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é carbono, isso aqui é ferro, tarará, coisas desse jeito. Então, pela luz que vem das estrelas até a gente consegue saber quais são os elementos químicos presentes, tá? Naquela estrela ou naquela galáxia e coisas assim. E essa luz que tem vindo dessas galáxias primitivas lá no início do universo, mostram que elas já possuíam os mesmos elementos químicos que nós encontramos na vizinhança, inclusive no nosso Sol. Tá? Ou seja, como seria possível logo no início do universo já ter todo esse negócio pronto? Porque se há 13,6 bilhões de anos atrás, que é onde a gente viu, as coisas já estavam prontas, hoje o universo já teria morrido. Não teria mais universo. Então o pessoal está num dilema assim violento, assim, muito complicado, para tentar explicar isso. Eu tenho visto as explicações mais absurdas possíveis e nem vale a pena comentar, porque isso aí eu acho que iria denegrir o papel da ciência. Tá? Então, o que a gente está vendo é algo espetacular. O doutor Marcos está se coçando aqui. Fala aí, não, é um assunto extremamente motivante, porque hoje nós temos a prova. Todos os ouvintes da Rádio Musical, o programa Biblicamente, a Bíblia acertou de novo. O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. E a gente tem a prova. Olha, sabe o que falaram do James Webb? Não, ele não destruiu o modelo do Big Bang. Ele só destruiu todos os modelos que a gente tinha para a formação de estrelas, para a formação de galáxias, para a formação de planetas, asteroides, cometas porque não todos sobrou nada. Todas essas teorias apostavam num processo evolutivo. Sim. Para que a estrela se tornasse a estrela, e depois ela nasce, se desenvolve, depois morre, depois... O Adalto não quis dizer, mas olha, por exemplo, falaram assim, não, então, essas galáxias foram formadas muito rapidamente. Não faz o menor sentido, pastor. Como o Adalto disse, porque se elas estivessem prontas há 13,6 bilhões de anos atrás, hoje elas estariam totalmente gastas. O universo consome energia, ele está se desgastando, ele está consumindo. O universo estaria quase que congelado, né? Sem luz e tudo mais. Mas ele está aqui, bonitão, jovem. Funcional. Isso significa que ele tem poucos anos. As galáxias estão pequenas nas fotos. O efeito da expansão do universo por 13,8 bilhões de anos é contrário ao efeito da distância. As galáxias deveriam aparecer muito grandes, mas elas apareceram pequenininhas. Pequenininhas significa o quê? Só o efeito de distância que está operando, não o efeito de expansão. O universo se expande? Talvez sim, mas poucos anos. Então, milhares, dá para saber se o universo está em expansão ou não? Parece que hoje sim. Mas a Bíblia é muito clara. Deus criou o universo, viu que parado ele não seria estável e expandiu, esticou. Tem 17 versículos na Bíblia que diz Deus esticou o universo como um lençol. Não tem, pastor? Sim, verdade. Ele falou assim, tá bonitão, criei pronto, mas não pode ficar parado. Talvez ele tenha expandido. Talvez, porque a gente nem tem certeza. Agora, a coisa do universo então, mas se tivesse expandindo há 13,8 bilhões de anos, as galáxias apareceriam muito grandes, mas elas aparecem pequenininhas, exatamente como a gente deveria esperar para um universo pronto, formado há poucos anos atrás. A gente tem a foto é incontestável
Eu falo que a gente tem vídeo também, né? Porque o movimento das placas tectônicas mostram que tudo encaixa bonitinho, a Terra é jovem. A gente tem o DNA mitocondrial, a gente tem o Adão Y, tem o sal nos oceanos, tem o Júpiter. Júpiter tem uma temperatura de menos 153 Celsius. O universo, menos 273. Dá uma temperatura de 120 graus. É como você colocar uma batata quente no freezer. Pastor, uma batata quente no freezer, quanto tempo fica quente no freezer? Pouco tempo. Júpiter é uma batata quente dentro de um freezer. Não é, Adalto? A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências. Cristãos que estão nos ouvindo, os dois aqui, o Batman e o Robin e o Pastor César. Se você é um criacionista de universo antigo, de terra antiga, reconverta-se aos dados da ciência e à palavra de Deus, porque ela deixa muito clara que o universo é jovem. Então, agora vamos lá. Claro que a gente está no século XXI, a gente tem muito mais acesso a informações. Os 2 últimos telescópios foram... Porque o Hubble, quando foi lançado, foi uma sumidade do ponto de vista da tecnologia. O James Webb agora, que dá um banho no Hubble na questão da tecnologia. Mas parece que... Bom, parece não. Nós sabemos que... Eu até queria que vocês falassem um pouco sobre... a teoria do Big Bang é uma teoria também cristã, não é? Porque da onde sai essa teoria, respeitando, claro, a questão de tempo e tecnologia, porque lá atrás não tinha nem telescópio Hubble. Então, nem o James Webb, nem Hubble, nem nada. Então, mas da onde sai essa teoria? Não é de um cristão? Pastor, a ideia do Big Bang? A teoria do Big Bang é uma teoria cristã? Não, eu tô dizendo, não sai de um cristão, não é um padre que cria? Ela bate com a Bíblia? Você foi padre eu tô que falando cria? Eu tô falando da origem, tô falando do ponto de vista da origem da teoria. Quantas heresias foram criadas por padres, pastores e cristãos? Você conhece? Inúmeras. Eu trouxe uma lista aqui, posso rapidamente. Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo sopro de sua boca. Não foi um processo lento, gradual e sucessivo, não foram processos naturais. Salmos 33:9, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto, imediatamente tudo surgiu. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em Êxodo 21, porquanto em 6 dias... E criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Todos os pais da igreja, todos os hebraístas por 17 séculos, ao ler a Bíblia, a cronologia, a genealogia de Gênesis, Mateus, Lucas, diziam o quê? O universo é jovem. Foi criado junto com a terra há 6.000 anos, em 6 dias literais em Gênesis. Então, o Big Bang é uma teoria cristã? Não é. É a minha tese. Eu já fui Big Bang. Criada por um cristão seria, né? Sim, mas mais uma heresia criada por um cristão. O que ele viu? Um universo de expansão. O universo de expansão eu também vejo. A gente expandiu na pandemia. Significa que antes da pandemia era magérrimos? Não. Você não pode extrapolar. O universo está em expansão? Está. Agora eu tenho que saber por quanto tempo. Se você regride a 13,8 bilhões de anos atrás, o Big Bang ocorreu. Mas hoje a gente já sabe que o universo não tem mais que 6.000 anos. Então você pode regredir isso até um certo ponto. Extrapolaram e erraram. Doutor Adalto, eu queria te ouvir. Uma coisa, César, uma coisa que é muito interessante aí é que a teoria do Big Bang não é uma proposta de uma pessoa. A teoria do Big Bang é o desenvolvimento de várias ideias de várias pessoas. Obviamente, alguns no passado deram alguns posicionamentos, algumas bases específicas, tá? Mas, no fundo, a teoria do Big Bang é um aglomerado de ideias. E você tem várias delas, por exemplo, George Gamow, que foi um do que estudou e fez algumas propostas, procurou descrever qual teria sido a temperatura inicial do Big Bang, no Big Bang. Então, você tem uma lista de gente aí, eu não vou citar muitos nomes por questão de tempo. É muito importante entender que tem uma lista de pessoas que participaram desse negócio. É um pouquinho diferente da teoria da evolução, onde você tem Darwin como cabeça da coisa. Tá? O Big Bang é um pouquinho mais complexo, porque são ideias. Ideias de um, ideias de outro, e esse agrupamento de ideias formou aquilo que hoje é conhecido como Big Bang. Inclusive, o nome Big Bang vem de um livro publicado por Edgar Allan Poe, tá? Foi um escritor americano,
No livro dele, é um tipo de uma história, ele diz que no início houve um Big Bang, e o nome colou e ficou assim até hoje. Tá. Mas Então, parece que mas tem um padre que leva o crédito aí, não tem? Eu não lembro agora o nome dele. Eu não lembro agora o nome dele. Damattre. Isso. Damattre foi praticamente quem sugeriu a ideia de uma forma mais específica. Então ele é meio como um sistematizador, então. Ele pega essa miscelânea... Ele quem aglutinou as ideias. Ok. Tá? Várias ideias. E ele fez uma proposta e, baseado nessa proposta, houve o desenvolvimento. Mas você tem que voltar um pouco antes deles, algumas ideias que já tinham sido sugeridas, que o universo tinha começado espontaneamente num certo período de tempo passado. Lembra que século XIX, por ali assim, século XVIII, XIX, o pessoal achava que a Via Láctea era tudo que existia, era o universo inteiro. E que a idade toda do universo estava relacionada com mais ou menos 100 mil anos. Então, só para ter uma ideia. O que aconteceu é que no século XX essas ideias começaram a ganhar uma outra forma, uma outra dinâmica, chegando a tal ponto de ganhar essa perspectiva do Big Bang, onde muita gente hoje tenta provar eu não diria que é uma teoria, eu diria que é mais uma hipótese, tá? de que o universo teria surgido espontaneamente há 13,8 bilhões de anos atrás. Só por curiosidade, quando eu estava terminando meu mestrado, uma das perguntas que uma pessoa da minha banca fez é qual seria a idade do universo. E na época, a idade do universo estava mais ou menos de 10 a 11 bilhões de anos. Eu disse para eles que com o passar do tempo essa idade iria aumentar, tá? Se bem que eu sempre achei que era menor. E eu concordo com o que o Marcos falou, mais ou menos aí alguns milhares de anos, poucos milhares de anos. Eu tenho a tendência de crer que não mais que 10 mil, pela evidência científica. Ok, vocês são expoentes. Eu digo isso de uma forma bem simples. Vocês são expoentes da TDI aqui no Brasil e têm influenciado e feito uma apologética científica com muito sucesso. E eu tiro o chapéu, não é a primeira vez que a gente fala, nem a segunda, nem a terceira, espero que não seja a última, mas fora das quatro paredes do Brasil, e eu entendo que eu estou conversando aqui agora e o ouvinte está tendo o privilégio de ouvir os dois principais apologistas científicos da teoria do design inteligente no Brasil e do criacionismo, expoentes e tal. Ok. Só que saindo das quatro paredes do Brasil, a mim me parece que a comunidade científica lá fora tem aí os cristãos que defendem o design inteligente e tal, mas nem todos são terra jovem. Aliás, é a minoria. Então, como explicar esse desencontro, essa falta de sintonia, vou chamar assim, de que aqui dentro temos uma TDI, uma teoria do design inteligente de terra jovem, capitaneado pelo Batman e Robin aqui, mas lá fora nós não temos essa mesma aderência quando o assunto é a idade do planeta. Nós temos a mesma aderência, sim, quando o assunto é a iniciação, me falta aqui a palavra, veio de Deus, ok, tudo bem, mas a idade não há um consenso e lá fora a maior parte é terra velha. O que diz? Essa é uma crítica que fazem, não é? Mas o caminho é estreito, pastor. A maioria, às vezes, ou muitas vezes está errada. É a minoria que faz as grandes modificações na ciência, não é? Pasteur era imensa minoria. A geração espontânea era um paradigma científico por 19 séculos. Todos os cientistas, você fazia o experimento e a geração espontânea ocorria ali. Você poderia verificar, né? Deixava os trapos lá, pareciam uns ratos. Pasteur foi um herege. Agora, eu fui um criacionista de terra antiga, né, que acaba também com essa história. Eu fui um criacionista de terra antiga e de universo antigo porque a pressão da academia é avassaladora. Às vezes a gente quer sucumbir e fazer um compromisso com as ciências de homens. O Adalto também. Quando você não estuda muito, pastor, você acha que o universo é antigo, porque falou, olha só, a luz chega aqui 13,8 bilhões de anos. Como é que pode? A gente tem aí a evidência da luz.
A luz dá a distância, mas não dá tempo. Aí não dá idade. Você não pode usar a distância para transformar em idade, né? O Adalto fala, quanto tempo você demorou para ir do Rio de Janeiro até São Paulo? Depende do como é que você foi, né? A pé, de carro. E eu também achava que o universo era antigo. E muitos acham que o universo é antigo. Por quê? Porque é mais fácil, você acomoda melhor. Você cria menos inimigos. Mas quando você vai estudar, você percebe que as evidências são avassaladoras em relação ao universo jovem e uma Terra jovem. Por que o universo jovem e a Terra jovem é tão indigesto? Porque acaba com todas as teorias do naturalismo. O Darwin fica sem tempo, o São Tempo fica sem tempo para fazer os seus milagres. O tempo é o grande que então, faz os milagres na evolução. Você perdeu o universo... Aí, não, só a última. Aí o que acontece com... É só aqui no Brasil? É uma jabuticaba brasileira? Não é, gente. Nos Estados Unidos tem muitos e muitos defensores do design inteligente. O Paul Nelson é Terra Jovem. Então eles ficam falando isso aqui. Olha, isso aqui é uma invenção do Adalto e do Marcos. Não é, gente. Tem muita gente no mundo que é criacionista de Terra Jovem e de Universo Jovem. O Adalto conhece um monte lá nos Estados Unidos. Tem o Answers in Genesis, o Genesis Apologetics. Não, eu sei que tem, é verdade. Mas a maior parte é Terra Antiga. Né? Mas maioria não, eu não estou dizendo sinônimo que é. Calma. Não é, pastor. Efeito de boiada, né? Às vezes a boiada vai, né? E, na realidade, quem muda na ciência são os hereges. É a minoria que muda a ciência. A ciência, quando ela vai pela maioria, você estabelece um paradigma e o paradigma passa a não ser mais questionado. Quando você não questiona o paradigma, ele se perpetua na ciência. É o cara de fora. O que o Marcos estava dizendo é uma coisa muito importante. Por exemplo, por muitos anos, a grande maioria dos cientistas acreditou que o calor passa de um corpo frio para um corpo quente através de uma substância química chamada calórico. Tá? E isso era praticamente o que era considerado assim um fato. Ninguém discutia isso. Mas teve um grupinho de hereges, um grupinho pequeno, disse que está errado. E hoje ninguém mais estuda o calórico. Por quê? Porque não existe. Não tem nada a ver. Essa questão, principalmente quando a gente trata da origem do universo, o tempo especificamente, a evidência científica favorece, assim, de uma forma espetacular, um universo jovem. Deixa eu colocar algo que o Dr. Marcos disse, que é muito importante. A maior parte dos cientistas naturalistas, ou mesmo aqueles que acreditam numa Terra antiga, eles assumem o tempo como sendo o principal fator de fazer com que coisas aconteçam. O tempo não faz nada. O que faz são os processos naturais e as leis da natureza. Isso a gente entende. Ou seja, não adianta você chegar e colocar o tempo para fazer alguma coisa. Tempo não faz nada. Você pega um negócio lá, se não tiver processo natural agindo, se não tiver lei da natureza, não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Então, tempo não é o fator determinante. O fator determinante são o conhecimento que nós temos dos processos naturais e das leis da natureza. Baseado nesse conhecimento, nós podemos afirmar categoricamente que o universo é jovem. E jovem, vocês concordam? Vocês dois têm uma ideia de jovem em quantos mil anos? Eu leio a Bíblia, calculo, tenho alguns cálculos divergentes, mas não passa de 6 mil. 6 mil mais ou menos 1000, vai. Vamos colocar aí. E o senhor, doutor Adalto? Olha, eu creio pessoalmente que a cronologia bíblica está correta, são 6 mil anos, mas a evidência científica, quando você olha ao nosso redor, você sabe que o sistema todo não poderia existir há mais de 100 mil anos. Não tem como. Entendi. Isso é pela evidência científica. Tá? Os agora, cometas, né, Adalto? Os cometas, não pode ter mais de 100 mil. Disseram que é a nuvem de Oort. Aí foram lá na nuvem de Oort, é só... a nuvem de Oort, não, cinturão de Kuiper, né? O cinturão de Kuiper é só rocha. A nuvem aí falaram, não, tem uma nuvem lá, não sei aonde, a nuvem de Oort, a nuvem de Oort é o grande saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém nunca viu. É uma suposição, uma hipótese. Tem um cometa. Né?
Isso ia dizer que tem um cometa que a gente está vendo aqui que, segundo o pessoal, os cálculos feitos, ele teria passado por aqui há 50 mil anos atrás. Tá? Então não tem São como. Os cometas dão 100 mil anos, não é, Adalto? Como você falou, 100 mil anos nos cometas. Então, o campo magnético de Júpiter, segundo os milhões e milhões de anos, Júpiter não deveria ter campo magnético. A Voyager passou por Júpiter, falou, não tem campo magnético nenhum. Quando passou por Júpiter, um campo magnético imenso. De novo, inesperado, surpreendente. Júpiter tem campo magnético. Campo magnético em Júpiter, o Júpiter é jovem, a temperatura de Júpiter. O sal nos oceanos, pastor, sal nos oceanos, dizem que assim, os rios correm para o mar, vai acumulando sal. Aí fala assim, não, tem um equilíbrio perfeito. A quantidade de sal que entra é igualzinho à quantidade de sal que sai. Por milhões de anos, pastor? Acha muita fé em equilíbrio, né? Eu não tenho fé nesse equilíbrio aí. Eu tenho que fazer um intervalo aqui e eu volto e eu queria falar um pouco sobre essa questão também do dogmatismo científico. A ciência é para ser dogmática ou investigativa? E como ela tem se comportado? Vira aí, a gente vai para um intervalo rápido e a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. De volta com o programa Biblicamente. Eu quero falar para você que quer se formar em teologia, que a Faculdade Teológica Bethesda, FTB, leva até a sua casa o melhor material didático já impresso num curso de teologia nas 4 paredes do nosso país. O material didático da FTB é fabuloso. O Rafa fez umas imagens aí, não sei se está disponível aí, Rafa. Dá uma olhada nesse material que vai chegar na sua casa. Os 3 níveis, o nível fundamental, intermediário, avançado em teologia, dezenas de disciplinas, cada disciplina com suas videoaulas disponíveis. Depois de cada videoaula tem um bate-papo com o professor, um debate, uma discussão, um fórum de perguntas. Você tem acesso a plantão tira dúvidas, matriculado ou matriculada na FTB. Você conversa com seu professor sempre que tiver disponível, sempre que tiver dúvida. Claro, até às 18 horas, porque o professor também dorme, é professor de verdade, não é uma máquina. E você tem acesso a estágio supervisionado e tantas outras facilidades que você encontra na FTB. O valor da mensalidade do curso fundamental é R$ 99,00, você paga durante 3 semestres, mas hoje você tem uma oportunidade. Você estuda os 3 semestres, mas paga somente o primeiro, os outros 2 semestres você não paga nada. Então você paga 6 parcelas, o valor é só R$ 99,00, o material está incluso, não tem letras miúdas no que eu estou falando, você não tem que ficar pagando mensalidade depois, você não tem que pagar, você paga 6 de R$ 99,00, isso no cartão de crédito. E temos uma novidade. Muita gente pediu, falou, pastor, até para cursos mais caros, né? Eu não tenho limite no cartão para isso. Dá para ir descontando por mês? Agora dá. É só chamar a gente e perguntar como, tá certo? O WhatsApp é 99007-6844, 99007-6844, vou de novo, 011 99007-6844, ou e você chama, coloca teu nome, tracinho teologia, nome, tracinho teologia, e aí você consegue fazer a sua inscrição, tá? 99007-6844. Para os cursos, para o curso avançado, então você tem os 3 níveis, intermediário, fundamental, intermediário e avançado, o valor é R$ 240,00, com a mesma promoção, só com a diferença. Lá você demoraria são 3 anos e meio, 4 anos, né? Até você concluir toda a sua formação. Então, 4 anos, coloca aí 40 e poucos meses, 42 meses, alguma coisa, 3 anos e meio, 42 meses, 4 anos, 48 meses, alguma coisa assim. Tá, esquece tudo isso, você vai pagar 6 parcelas só,
o valor é R$240. Então, escolha qual é o nível que você precisa e faça a sua inscrição. A inscrição é gratuita, o material chega na sua casa, o material didático está incluso, você tem acesso a tudo que eu falei, estágio, plantão tirar dúvidas, a carteirinha de alunos, você voltou a ser estudante, então você tem desconto no cinema, nas editoras evangélicas, quando você vai comprar os livros, enfim. Tudo isso é disponível para você, é só me chamar no WhatsApp e fechar a sua inscrição. Agora, um conselho para você que me acompanha há anos, ou há meses, ou há semanas, não deixa terminar essa promoção não, porque as promoções que a gente coloca aqui são verdade, não é questão de marketing. Quando você chegar e falar, eu vi o mês passado, então acabou. Aí, mas eu posso me inscrever? Então, pode, mas você vai pagar o preço normal. E você está tendo um desconto aqui, você pega, por exemplo, o curso de formação completa, sei lá, de quase R$5.000, você está pagando mil e pouco. Então você está ganhando quase R$4.000 de desconto, entendeu? Então, não deixa acabar não. Chama e faça a sua inscrição. O WhatsApp é 99007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844. O material chega em qualquer lugar do Brasil e do mundo inteiro. 99007-6844. Voltamos ao Biblicamente ao vivo. Bora! Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Entre a fé e a razão, viva biblicamente. Musical FM. Voltamos aqui, eu tinha deixado aqui na mesa, antes do intervalo, o papel da ciência. Ele é investigativo ou dogmático? Por quê? Você tem, por exemplo, a teoria de Darwin, ela foi refutada várias vezes por várias pessoas. Tem, como é que chama a caixa preta de Darwin? Como é que chama o... Michael Behe. Michael Behe. Ali ele dá provas, tipo assim, irrefutáveis, né? As imagens dos fetos, enfim. Não tem saída pro darwinismo ali, diante do Michael Behe, da caixa preta de Darwin. Eu estou citando um que eu li, mas tem tantos outros no universo científico que já, quer dizer, já era para ter caído. Mas na escola, no ensino médio, o que você aprende? Darwin. É o Darwin que tem razão. Tá? Então, nós estamos em 2023 vendo imagens da época do Darwin, dos fetos e da evolução e tudo mais, o negócio dos tentilhões, o negócio de Galápagos e tudo mais. Agora, qual é o papel da ciência? Ele é dogmático, como está acontecendo com Darwin, ou ele é investigativo? Tipo assim, a gente está estudando e conforme a gente vai vendo as evidências, a gente vai apresentando para a comunidade. E aí? Pastor, todos os empreendimentos humanos, eles têm um defeito, né? É feito por humano. E humanos têm gosto, têm preferência. Eles anunciam uma verdade e não gostam de ver essa verdade refutada. E a ciência sofre desses mesmos males. E, às vezes, Thomas Kuhn fala sobre isso, a estrutura das revoluções científicas. Às vezes, em ciência, a gente anuncia uma descoberta como uma grande verdade sem dados. Não tínhamos dado nenhum para dizer que a gente tinha evoluído. Darwin fez 2 propostas, ele elaborou hipóteses. Modificações ao longo de milhões de anos. Mas a gente anunciou que aquilo lá era mais lei do que a lei da gravidade. A gente começou a reinterpretar toda a ciência à luz da evolução, à luz de Darwin. Nada mais faz sentido senão à luz da evolução. Esse é um dos grandes enunciados da biologia. E Thomas Kuhn disse isso. Quando a gente começa a exagerar nas nossas colocações em relação a teorias, fica muito difícil da gente sair desse enrosco que a gente se mete. Vira um dogma. Tem vários dogmas científicos. E para derrubar esse dogma é muito difícil. Demora gerações. 3 gerações, pelo menos, para derrubar. Mas o darwinismo para cá já teve mais de 3 gerações. Mas pessoal, uma geração que contesta, outra geração que
refuta, outra geração que começa a aceitar, até isso. E agora, o darwinismo... Mas você acha que o darwinismo vai cair, O então? darwinismo é um gigante imenso que vai demorar mais tempo para cair. Acho que as 3 gerações de Thomas Kuhn não é uma geração, né, de pai para filho. Um conjunto de gerações de cientistas que pensam de um jeito, que pensam de outro. Finalmente eles vão mudar. A gente acha que está passando da 2ª para a 3ª geração. Entendi. Cairá. Porque, como o Adalto diz, é uma bolha dentro de um líquido que vai chegar na superfície. Está demorando muito. Por quê? Porque foi um gigante, tudo foi construído à luz da evolução. Então, mas o que falta para acontecer para cair? Apareceu um dinossauro vivo? Apareceu. Praticamente vivo. Achamos tecido mole em dinossauros. Achamos 17 tipos diferentes de biomoléculas. A Mary Schwartzer, que infelizmente é uma evolucionista teísta, perdeu a grande chance da vida dela de anunciar ao mundo uma grande verdade bíblica, porque ela fez um compromisso com a evolução. Ela achou um osso de dinossauro, cheirava mal. Todos os ossos do registro fóssil hoje, já foram cortados vários, tem muito osso que não foi nem sequer fossilizado. Foi de dinossauro encontrado. Tem muito osso que é osso ainda mesmo. É osso. Tem 17, até DNA de dinossauro já encontraram. Outro dia encontraram um dinossauro com pele. Encontraram o dinossauro com órgãos internos intactos. Pastor, como é que pode? A gente tem a foto, a gente tem os tecidos mole dos dinossauros, a gente tem pele, tem órgão interno, tem tudo. As evidências estão todas por aí. Doutor Adalto, você acha que a gente vai viver para ver cair essa teoria e sair das escolas, ou não? Espero que sim, o Adalto sim. Da seguinte forma. A resposta é, se eu vou ver, eu não sei, mas que eu tenho trabalhado para isso, eu tenho. Adalto viveu Adalto, você viveu longo o suficiente para ver a sua vitória. Adalto venceu, pastor. Olha, ele foi criticado nas igrejas brasileiras, foi criticado na ciência e tudo mais. Ele era o herege da Terra Jovem, do Universo Jovem. Hoje a gente tem a foto do James Webb que comprova que Adalto está certo. A evolução vai cair? Cai. Eu espero que eu esteja vivo e o Adalto esteja vivo para a gente fazer uma grande festa, hein, Adalto? Doutor Adalto. Vai ser. E uma coisa que é muito importante a respeito disso, que é a pergunta que o pastor César fez, é o seguinte: a ciência realmente hoje é uma ciência dogmática. A gente vive um dogmatismo maluco. Eu gosto de algumas expressões muito interessantes. Uma delas vem de Albert Einstein. Uma vez chegaram para Einstein e perguntaram para ele: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? A resposta dele foi: não. Se eu soubesse, você não chamaria isso de pesquisa. Então é bem reto e direto essa questão da gente poder pensar o seguinte: nós somos pesquisadores, a ciência pesquisa. A ciência, se ela, ao pesquisar, ela já sabe o resultado final, ela não precisa pesquisar. A gente já sabe o resultado. O problema principal hoje, que é justamente o que o Marcos está falando, é que existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm feito um trabalho, e eu tenho que, infelizmente, dizer, um bom trabalho, de discipular gerações. Em outras palavras, você chega na escola, você aprende o quê? Evolução. O que você aprende de design inteligente, criacionismo? Você não aprende nada. Quando fala disso, é dito o seguinte: isso é pseudociência. Não, isso é ciência. Pseudociência é o evolucionismo, que não tem provas, não trabalham com as leis da natureza, com os processos naturais. Ou seja, é muito importante a gente ter uma noção de qual a direção a coisa está indo. Nós saímos de uma ciência que era literalmente investigação, pesquisa, para algo que agora é só dogma. Agora, dogma não é parte da ciência, isso é parte da religião. Então, mas a ciência no fundo, tem... nós temos uma grande religião. Mas a ciência, esse dogmatismo científico tem vez após vez sido derrotado com farsas, por exemplo, sei lá, você pega o homem de Nebraska, por exemplo, e a ciência parece que não aprende a lição. Então, os tentilhões de Darwin é uma grande evidência contra Darwin. Aparece no livro como uma grande evidência a favor da evolução. 2 milhões de anos, supostamente, isolados na ilha, era para ter eles terem evoluído. Vai na ilha, você encontra o quê? Tentilhões. E eles estão diminuindo por hibridização. Os embriões de Haeckel, o próprio Haeckel admitiu que é uma farsa. Está nos livros de biologia. Então, mas vamos lá. Aí, dentro dessa área, os defensores da Terra Velha, eles vão dizer o seguinte, sei lá, métodos radiométricos, eles são mesmo uma evidência confiável a favor da Terra Velha? E isso seria ciência sendo usada a favor da Terra Velha ou não?
Tem que fazer outro programa para responder, né, Adalto? Adalto, tá contigo. Verdade. Sem dúvida. Olha, essa parte de datação é uma parte muito questionável, porque existem muitas pressuposições para você oferecer uma data. Tá? E daí a gente tem que validar essas pressuposições. Então, isso aí, como o Marcos disse, a gente precisaria de um outro programa para trabalhar disso. Mas deixa eu dar um exemplo que é o que eu mais gosto. Tá? É o carbono 14, que tanta gente fala. O carbono 14 é um método muito legal. Porque ele é bem confiável até 6 mil anos, o pessoal tem procurado dar uma esticada até 20 mil anos. Em outras palavras, se você achar uma quantidade de carbono 14 numa rocha, num fóssil, seja lá o que for, você vai perceber que isso aí teria no máximo uns 20 mil anos. Agora, a gente pega rochas que foram datadas por outros processos, rocha onde você encontra, por exemplo, diamantes, tá? E no diamante ainda tem carbono 14. Rapaz, como é que esse negócio poderia ter não sei quantos milhões de anos? Isso daí não pode ter mais que 20 mil anos. Então, o carbono 14, por exemplo... Por conta do decaimento, não ia ter mais carbono presente, seria? Correto. Não teria mais, mas está lá. É uma evidência. E tem uma quantidade grande. Significa que esse diamante, que foi datado, entre aspas, com algumas centenas de milhões de anos, ele não poderia ter alguns poucos milhares de anos. Então, o carbono 14 é um método muito legal para ajudar a desbancar esse negócio todo. Você ouve falar disso? Não. Ninguém fala disso. Todo mundo fala o carbono 14, carbono 14. Tá. Eu vou falar uma coisa que talvez seja utópica, tá? Mas, por exemplo, hoje eu tô falando aqui, é um privilégio para mim e pro ouvinte do programa e para quem acompanha nas redes sociais, no YouTube. Todos nós temos o privilégio de tratar um assunto científico. Eu não tenho competência técnica para isso, mas se a gente tivesse, se existissem 2 apologistas, como vocês são, na área científica, à época da proposta do Darwin, e esses 2 cientistas fossem apologistas, gabaritados, é possível que essa teoria seria fadada ao fracasso no nascedouro? Eu estou falando da importância da apologética científica, ou não? Eu pus no meu livro... Posso dar uma... fala, Dalton. Vai lá. Não, eu pus no meu livro, se Darwin tivesse lido Fomos Planejados, que é o meu livro, ele jamais teria proposto a teoria. O Darwin, inclusive, quando ele falou da teoria dele, ele disse o seguinte, que se fosse possível demonstrar que um determinado órgão, a complexidade dele, não teria sido possível passar por pequenos processos, a teoria dele literalmente seria um fracasso. E rapaz, hoje nós temos toneladas de exemplos nisso, a gente tem motor de salmonela, tem um monte de coisa aí mostrando que seria impossível esses órgãos, esses sistemas terem passado por sistemas de pequenas evoluções. Ou seja, Darwin no seu próprio livro deixou claro o que derrubaria a teoria dele. Nós temos as evidências hoje. O que nós nos perguntamos é, baseado na evidência que nós temos e no que Darwin falou, por que o darwinismo continua sendo ensinado ainda? Entende? Ele disse que não funciona. Se descobrir isso, minha teoria morreu. Já descobrimos, a teoria deveria estar morta. O DNA, se Darwin conhecesse o DNA, uma informação abstrata, arbitrária, ele nunca proporia sua teoria. Se ele conhecesse o overlapping genético, o splicing alternativo, todas as estratégias de zipar, encriptar e diversificar a informação bioquímica, ele jamais proporia. Ele era um homem inteligente. Então, não sei se sábio, eu acho que não, mas inteligente ele era. Então, mas a época do Darwin, existiam apologistas ou criacionistas que estavam interessados nessa questão? Será que a gente perdeu esse time então lá atrás? Não, deixa eu colocar um negócio que é muito importante. Quando a gente estuda essa parte da história, você vai perceber que a elite intelectual estava relacionada com principalmente cristãos, porque a gente está vindo da Reforma. Então, literalmente, muita gente, assim, a opinião de teólogos e tudo mais era importante. E, infelizmente, muitos teólogos foram os que mais disseminaram as ideias de Darwin. Uau. Tá? Então o iluminismo também estava muito forte, né? É verdade. E aí você chega num ambiente... Agora, Darwin tinha evidências, ele fez 2 propostas, ele tinha 2 hipóteses. Você tem, por exemplo, o iluminismo, a igreja
positivismo. A época católica, né? Que proibiu a enciclopédia. Quando você proíbe, é aí que dissemina, porque aí, todo mundo, ninguém pode ler a enciclopédia. Beleza, o que todo mundo vai fazer? Porque vamos ler a enciclopédia, por que eu não posso ler? Então, quer dizer, tudo isso junto culmina na situação que a gente tem. Eu tenho que fazer uma paradinha de 1 minuto, mas antes eu quero dizer o seguinte, que o Dr. Adalto vai estar no Brasil no meio do ano e nós já estamos aqui ao vivo convidando ele para estar aqui com a gente um desses dias que ele estiver aqui no Brasil, no programa, aqui ao vivo, sentado nessa mesa, e estendo aí também o convite ao doutor Marcos Eberlin, talvez o Tassos, alguém assim, também para a gente fazer uma mesa aqui sobre isso. E aí, doutor Adalto, será que dá? Estamos aguardando, vamos ver, se tudo confirmar, comecinho de agosto eu devo estar aí. Maravilha, se Deus quiser. Eu vou fazer uma viradinha rápida e a gente volta definitivamente só pelas redes sociais, mais uns 10 minutinhos pra gente terminar esse papo, porque o tempo voou. Então, já entra aí no YouTube, FM Rádio Musical ou César Cavalcante, escolha qual dos canais você quer e vem continuar esse bate-papo de alto nível com a gente. Vira e a gente volta já, bora. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Estamos de volta com Biblicamente para os últimos 10 minutos aqui do nosso bate-papo. Será que a crença na macroevolução teve algum papel na origem dos milhões de anos para a vida, dos bilhões de anos para o planeta ou não? Absolutamente sim, pastor. O tempo é absolutamente indispensável, imprescindível para a evolução. Eles precisavam de bilhões de anos. Porque em bilhões de anos, eles disseram, olha, tudo acontece, não é? Tudo pode acontecer. Em bilhões de anos. Aí você fala, bilhões de anos. Você torna... Eles lançaram literalmente para o espaço, não é? Para o espaço, para o tempo lá atrás que a gente não tem acesso. Aí eles falaram assim, olha, o impossível se torna viável. Pior, inevitável. Aí, essa é a grande falácia do São Tempo, né? Como o Adalto já disse, o tempo não faz nada. E pior, ele estraga, a gente sabe disso, né? As coisas com o tempo estragam. Agora, ele torna o inviável viável? Absolutamente não. Eu brinco, pastor, pulando, quanto tempo demoraria pulando pra gente chegar na Lua? Pulando. Se eu ficar pulando aqui... Nunca. Contra leis, não há tempo que resolva, pastor. O limite de Borel, de probabilidade de Borel, tem lá, olha, se o processo for menos provável de que 1 elevado a 10, 1 em 10 elevado a 50, né? O processo jamais ocorrerá. A gente sabe disso, a gente sabe calcular os limites probabilísticos. Olha, nem por uma única proteína, a gente teve tempo suficiente para que os processos naturais não guiados pudessem formar por acaso, por combinações aleatórias. Uma única proteína de 150 aminoácidos. E a gente tem 5 milhões de diferentes proteínas que o nosso DNA codifica em 20 mil genes. Sensacional isso. O splicing alternativo, overlapping genético, aquele embaralhar de informações faz de 20 mil genes 5 milhões de proteínas. Então, não tem. A gente tem a matemática, a gente tem a estatística, a gente tem a física, tem a química, tem a biologia, tem a genética, tem tudo hoje, mostrando que a vida foi feita pronta há 6 mil anos, como a Bíblia sempre declarou. Ok. Como vocês se comportam diante da teoria do como é que fala aqui em português lá dos dias eras?
ou do lapso lá do Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Do Ion Eras, né? Ou do Ion ou do... Dia literal, 24 horas, 6.000 anos. Vamos lá, para quem não está familiarizado, é o seguinte, são 7 dias, 6 dias criativos, né? O 7º é o descanso, e aí o pessoal vai dizer o seguinte, cada dia desse criativo, na verdade, era uma era. Não eram exatamente dias de 24 horas, mas era um processo de milhões de anos. Isso fazem os criacionistas que querem acomodar a teoria evolucionista dentro do modelo bíblico. E aí, pode isso, Arnaldo, no caso? Pode isso, Adalto? Daqui a pouco o Arnaldo fala. Mas, evoluiu agora. A regra é clara. A situação é bem simples. A gente tem que voltar para a língua original. Lembra que Gênesis, como o Velho Testamento todo e o Novo também, não foi escrito em português e não foi escrito para brasileiros. Então a gente tem que saber como que funciona a língua, na língua original. Por exemplo, a palavra Yom é uma palavra para tempo. Ela é geral. Ela pode significar um período de tempo específico, como pode significar um período de tempo não específico. Por exemplo, Yom pode ser traduzido como depois de um certo tempo. Essa é uma possível tradução. Só tem um probleminha ali, que é muito importante. Toda vez que a palavra Yom aparece com um artigo definido, o Yom, ela é traduzido como um dia de 24 horas. Então, o artigo define a palavra Yom como sendo um período de tempo específico. Quando aparece um numeral junto com a palavra Yom, por exemplo, no 10º Yom, isso significa um dia literal. E quando aparece a expressão tarde e manhã, Yom significa um dia literal. Para que ninguém tivesse dúvida, Deus coloca os 3. Deus diz o seguinte, houve tarde e manhã o primeiro dia. Você tem o artigo, você tem o numeral e tem tarde e manhã. Isso é para que ninguém tenha dúvida que aquele período de tempo significa um período de tempo de 24 horas. Isso fica muito claro quando você chega nos 10 mandamentos. No 4º mandamento, Deus diz o seguinte, você vai trabalhar 6 dias. Minha pergunta é, de quanto tempo? Milhões de anos? Milhares de anos? Não, ele falou, você vai trabalhar 6 dias, porque em 6 dias fez o Senhor dos céus e a terra. Ou seja, o mesmo período de tempo que Deus usou para fazer os dias, tudo que existe, é o mesmo período de tempo que a gente vai trabalhar. Então, não tem como escapar isso aí. E assim, só rapidinho para o pessoal, porque tem muita gente que pega, não, mas entre o versículo 1 e o versículo 3 tem o versículo 2 de Gênesis. Pessoal, segue o raciocínio do autor. Que é a teoria do tornou-se, né? Lá a terra não era vazia. Primeiro que ali não dá para traduzir desse jeito, entende? Só fala isso daí quem não conhece hebraico. Uhum. Não dá para traduzir tornou-se. Era ou estava. Só tem essas duas possibilidades. A outra é, em qual verso começa o primeiro dia? A gente sabe em qual termina, que é o verso 5. Diz, houve tarde e manhã o primeiro dia. No verso 4, ele fala da separação, no verso 3 nos é dito, houve luz. Peraí, no verso 4 diz que no primeiro dia teve trevas e luz. Onde você encontra a luz? No verso 3. E onde você encontra trevas? No verso 2. O primeiro dia começa no verso 2, ele não começa no verso 3. É isso que as pessoas não entendem. Por quê? Porque, infelizmente, colocaram um capítulo, versículo, esses negócios todos, que quebra a maneira de raciocinar. Em outras palavras, o dia 1 começa no verso 2. Não tem espaço de tempo ali. Infelizmente, Bíblia de Scofield e um monte de outras bíblias falando desse dia, desse espaço de tempo ali, criou uma confusão generalizada que até agora a igreja ainda padece dessa interpretação. Só para concluir, uma coisa que é importante, lembra, nós não fomos chamados para interpretar a Bíblia, nós somos chamados para explicar a Bíblia. Ok. Uma outra questão que eu queria deixar aqui para vocês é a ideia da luz no 4º dia e tal, porque todo mundo mas que luz é essa? Então, se a luz vai ser criada no dia, sei lá, que os versículos mais à frente, né? O sol no 4º dia. O sol será criado no 4º dia, então que luz era essa? Porque disse Deus haja luz e houve luz, e aí o Adalto agora está dizendo, isso aí é o primeiro dia. Então, se esse é o primeiro dia, como é que o sol é criado no 4º dia? E aí? Adalto. Rapaz, tem uma quantidade absurda de luz aí fora, e essa é uma das grandes evidências que o negócio não é antigo. Tem um negócio chamado nebulosa,
tá? As nebulosas estão espalhadas por todo lugar por aí. Muitas delas são resultantes de explosão de estrelas, outras não, elas estão lá. E o interessante, como o Marcos já mencionou, a temperatura do universo é de 270 graus abaixo de zero. Algumas dessas nebulosas você tem milhares de graus. Agora, como que esse negócio ainda está quente num universo tão frio? Ou seja, essas nebulosas são gases superaquecidos emitindo luz e não tem estrela. Ou seja, é possível ter luz sem estrelas? Totalmente, a gente tem um monte de exemplos aí. Ou seja, a proposta que a Bíblia nos dá de luz no início e estrelas depois, perfeitamente compatível com o conhecimento científico. Quer falar? Sim, não, concordo plenamente com a Dalton, né? Olha, vamos olhar os hebraístas, 17 séculos de leitura por hebraístas da palavra de Deus. A imensa maioria deles entendia que o Yom era dia de 24 horas. Não, em 98% das vezes da palavra Yom no texto hebraico é dia de 24 horas. E por que a gente vai com a imensa minoria das interpretações? Outro dia, naquele debate que a gente teve com o Tasso falou assim, acomoda eras. Eu falei, até acomoda, mas acomoda dias possível. Muitíssimas ordens e ordens e ordens de grandeza melhor. Agora, a gente tem a foto do James Webb. E contra a foto não há argumentos. O universo é jovem. E aí, vamos acomodar. Eu tirei até você fora aqui, pastor. Vamos acomodar. Vamos acomodar com as evidências. Vamos acomodar o Yom com as evidências. Olha, tem um tratado que estou escrevendo um livro, viu, Adalto? A Terra é jovem. E eu acho que vou pôr o universo também. O Hessel, teólogo adventista, escreveu, um dia antes da sua morte, ele lançou o artigo. Eu acho que depois ainda mexeram um pouquinho. Tem uma lista imensa de discussões sobre o Yom. É dia de 24 horas, gente. Não tem como, tem que ser. O livro Gênesis 1 e 2 do Adalto também, ele discute assim, com excelência essa questão. A gente só acomodaria eras se a gente quiser fazer acomodar a consciência de homens. A gente tem que acomodar com os dados e com a palavra de Deus. 24 horas, 6 dias. Na teologia, eu percebo, como professor de teologia, que o pessoal da teoria da lacuna, que tem um espaço entre o Gênesis 1 e 1 e o Gênesis 1 e 2, e eles jogam dentro desse espaço tudo que não tem resposta. Pastor, né? Tipo assim, a idade da Terra, coloca ali dentro. Sobre esse os dinossauros, coloca ali dentro. No Gênesis 1 não tinha dinossauro, no 1 e 2 não tem dinossauro. Joga pra tudo debaixo do tapete, eu jogo ali dentro daquele buraco, porque... Mas vamos concordar, a Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade e infalível. Ela é clara. Claro. Deus escreveu para que claramente nós entendêssemos, certo? Se tivesse esse gap aí, o que ele falaria? Tô parando aqui, gente. Tô parando aqui. Depois de milhões e milhões de anos, estou voltando a descrever o que aconteceu. Você acha que ele omitiria uma coisa tão importante assim? Jamais. É uma das hermenêuticas Thundercats, que as pessoas têm a visão além do alcance. Lá não está escrito nada. Olha, ela escreve, Deus escreveu para pessoas normais, lendo o texto, deixando a Bíblia falar, que entendesse. Você lê, você entende que é dia, você entende que é 6.000 anos, 24 horas. Tá, tem pergunta de ouvinte e a gente vai encerrando já. Parece que é uma pergunta para o doutor Adalto, então solta o ouvinte aí, que aqui ele tem voz e vez. Vai. Bom dia a todos da Musical FM. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Adalto Lourenço, se possível. Meu nome é Antônio, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Doutor Adalto, considerando a velocidade que, na teoria do Big Bang, ocorreu a expansão, eu nunca vi nenhum físico levar em conta a dilatação do tempo. Seria possível que toda essa expansão tenha criado uma ilusão destes bilhões de anos? Na verdade, a expansão ultra rápida ter causado efeito de dilatação do espaço-tempo, e aí se confirmaria os 6 dias dito na Bíblia? Muito obrigado, um abraço. Doutor Adalto. Legal, Antônio, essa é uma pergunta muito boa. Seguinte, o grande problema com o Big Bang é justamente esse período inflacionado, tá? Esse comecinho. Porque o universo teria que ter começado partindo do tamanho de um próton, tá? 10 a menos
menos 15 metros praticamente, tá? Num período de tempo de 10 a menos 43 segundos, ele teria que ter chegado pelo menos do tamanho da nossa galáxia, que são 100 mil anos-luz. Se você pensar isso em termos práticos, significa que qualquer tipo de radiação eletromagnética ali dentro teria que ter se expandido a uma velocidade de aproximadamente 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Isso daí não é nem instantâneo, tá? Ou seja, se você pegar em termos práticos, quando Deus diz assim, haja luz, primeiro, antes de ter a luz, Deus teria que ter criado o espaço para colocar tudo isso, certo? E o tempo vem junto aí. Por isso que Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, se você tem o tempo, os céus, literalmente o espaço, e a terra é a matéria que a gente tem aí. Então, sem dúvida, foi num tempo infinitamente pequeno. O problema é que isso não valida o Big Bang. Porque o Big Bang, ele mostra um início e eventos sucessivos. Esses eventos sucessivos são totalmente contrários àquilo que a gente vê nas Escrituras. Ou seja, quando Deus trouxe tudo à existência, teria sido numa fração de tempo, ou seja, trazer o universo, tempo e matéria? Sim, sem dúvida foi. O problema é que o início poderia ser igual. O desenvolvimento depois disso, ou seja, aquilo que a gente chama de Big Bang, a resposta é não, porque o Big Bang mostra eventos sucessivos. Esses eventos sucessivos são totalmente diferentes daquilo que nós encontramos na Bíblia. Uma pergunta. Você tem, por exemplo, na geologia, fendas importantes, como, por exemplo, a fenda sírio-africana, que ela corta um pedaço da África e vai para o Oriente Médio, vocês devem conhecer. E perto dessa fenda, que é uma das maiores que existem, você tem algumas falhas geológicas aqui no México, enfim, nos Estados Unidos também e tal, Havaí e tudo mais. Mas vamos lá. Você pega, por exemplo, eu estou falando a fenda sírio-africana, que como eu trabalho indo a Israel muitas vezes, então eu passo por lá. E você tem um evento interessantíssimo, que são os vulcões extintos, ou que você nem vê os vulcões, mas o pessoal fala, aqui são pedras vulcânicas, então você tem como se tivesse dado uma chuva de pedras. Essas pedras são vulcânicas, elas são pedras pretas e tal, não sei exatamente os nomes agora. E aí a explicação técnica é o seguinte, isso aqui, sei lá, eles vão dar uma data aí, tipo 10 milhões de anos atrás, aconteceu que tinham vulcões aqui, esses vulcões cuspiram essas pedras aqui. Como que no modelo de Terra Jovem, com milhares e não milhões, se explica esse tipo de evento? Pastor, antes nós tínhamos um único continente, que chamamos de Pangeia, e no dilúvio, uma grande catástrofe trincou esses continentes, que começaram a se separar, a movimentação das placas tectônicas, a deriva continental, e vários catastrofismos ocorreram durante aquele período de um ano do dilúvio. Vulcões, as fossas submarinas, os continentes se separando, os montes, as cordilheiras, muita movimentação. Choques tectônicos que geraram montanhas. Montanhas e tudo mais. Sim. Então o planeta foi totalmente alterado durante esse ano, e o que nós vemos é o resultado dessa catástrofe que foi o dilúvio. Então nós interpretamos muito bem, inclusive, olha, o carvão. Grandes depósitos de florestas soterradas. Verdade. Como é que pode, ao longo de milhões e milhões de anos, um processo lento, gradual e sucessivo, criar uma quantidade uniforme, imensa de floresta soterrada? Petróleo. No combustível fóssil, também. No Golfo do México tem um monte de petróleo. As águas que retrocederam do dilúvio levaram a matéria orgânica para aquele poço profundo. Então, o dilúvio é a melhor explicação para o que nós vemos hoje no planeta. Nós estamos atolados também de evidências sobre esse grande dilúvio, e toda a superfície da Terra conspira a favor desse grande evento catastrófico que é o dilúvio. Bom, infelizmente... Deixa eu dar um pontinho. Posso dar um pontinho rapidinho, vontade, César? À vontade. É o seguinte... Se você tiver... o nosso grande problema com essa questão é a velocidade de afastamento dos continentes hoje, que é de mais ou menos 1 polegada, 2,5 cm por ano. Tá? Isso aí cria um problema muito sério, que é o seguinte. Se você estiver andando com o seu carro
a 2 centímetros, 3 centímetros por ano e você bater num poste, o que vai acontecer? Nada, não vai nem riscar o para-choque. Exatamente. Tá? Mas e se você tiver 70 km por hora e bater num poste? Aí vai... Rapaz, o teu carro fica assim, ó, dobrado, não fica? Exato. As cadeias de montanhas mostram que a velocidade dos continentes foi muito alta. Elas não teriam surgido num processo de 2,5 centímetros por ano de velocidade. Isso é impossível. Não existe energia cinética suficiente para produzir essa quantidade de cadeias de montanhas. Por exemplo, a América do Norte e a América do Sul foram para o lado esquerdo. Tá? Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado esquerdo. No meio tem o quê? Planaltos e planícies. Do lado direito tem o quê? Cadeias secundárias de montanhas. É assim que funciona o negócio. Olha na África, que foi para o outro lado. Onde estão as principais cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Índico. Onde estão as menores cadeias de montanhas? Do lado do Oceano Atlântico. Aponta para um choque mesmo. Né? Aponta para um... Isso daí mostra uma velocidade muito grande de afastamento. Não 2,5 centímetros por ano, como o pessoal tem colocado agora. Porque nesse caso as placas tectônicas apenas iam se tocar. E não ia amontoar uma sobre a outra, não ia... E hoje você pega os continentes e encaixa ainda perfeitamente. As bordas são encaixantes. Tem camadas de registro fóssil que se propagam por praticamente todos os continentes. Significa que eles estavam juntos, esses fósseis foram formados e separados. Não dá para ter continentes se separando ao longo de milhões e milhões de anos. Fora a biodiversidade que de um continente para o outro, quando eles são também exatamente a mesma biodiversidade. Por isso, mas essa parte dos fósseis que o Dr. Marcos mencionou é muito importante. Isso significa que antes dos continentes se separarem, as camadas já haviam se formado. Elas ainda não haviam solidificado. Sim, né? Dobradas. Isso mostra o dilúvio. Muitas delas são dobradas ainda hoje. Bom, fica aqui o convite para os doutores Marcos e Adalto aqui voltarem para um bate-papo aqui ao vivo quando o doutor Adalto estiver de volta ao Brasil. E quem sai ganhando é o nosso ouvinte. Doutor Adalto, eu quero te agradecer. Sempre um privilégio estar perto do senhor, conversar. Hoje mesmo à distância, mas estamos aqui graças à tecnologia. Parece que ele está aqui, não parece? Com a gente aqui, exatamente. Parece que vamos terminar aqui, vamos almoçar. Bem-vindo sempre aqui. Rapaz, um prazer. Aceito o convite. Maravilha, glória a Deus por isso. Professor Marcos Eberlin, bem-vindo sempre aqui também. Um privilégio estar perto de você. É um privilégio todo meu, principalmente agora que nós temos as provas, as evidências ainda cabais, não é? Quando eu vim assim, né, falar, poxa vida, eu tenho muitas evidências. Poxa, mas agora a gente tem foto, tem vídeo, né? Tem vídeos e fotos. E tem mais por chegar. E olha, a gente já tem suficiente, viu, pastor? O paradigma está caindo, a mudança está ocorrendo e eu só quero estar vivo quando isso acontecer. Eu queria deixar as redes sociais de vocês. Tem muita gente querendo seguir, acompanhar, ver o que vocês estão produzindo também e tal, tá mais perto. Doutor Adalto, como é que as pessoas te acham aí? Em alguma rede social o senhor usa? Como é que funciona? Uso. Tenho Instagram, é só procurar prof.adaltolorenco. Aí você vai me encontrar lá, então prof.adaltolorenco, Instagram. E você também acha no site universocreacionista.com.br. universocreacionista.com.br, está aparecendo aí na sua tela. E prof.adaltolorenco, mas sem, não é cedilha porque não vai caber, então Adalto Lorenco no Instagram. E o senhor doutor Marcos, como é que te acha? Instagram, @MarcosEberlin, você me acha. Tem a TDI Brasil, www.tdibrasil.com. Tem meus livros também, se você quiser dar uma olhada, na Coval Press com K. E pôs Marcos Eberlin lá, você me acha. Adalto Lourenço, então, né, aparece rapidinho. Maravilha. Doutor Adalto, obrigado. Doutor Marcos, obrigado. Deus abençoe a todos vocês e por esse programaço que vocês me ajudaram a produzir hoje. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Até o próximo programa, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.